Bom dia, quero saudar a toda a Igreja com a paz do Senhor, amém? É bom estar na casa de Deus, é bom também neste tempo em que cada vez há mais restrições, podermos dar graças a Deus e nos permitirem estarmos juntos para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Nós vamos dar início com uma oração, agradecendo a Deus a sua paz, a sua graça e sermos gratos a Deus sempre é bom por tudo aquilo que Ele faz por cada um de nós. Te damos graças ao Deus por mais um dia, Senhor, que acrescentas à nossa vida, Senhor. Por mais uma oportunidade que nos dás de estarmos na Tua casa para aprendermos, ó Deus, da Tua Palavra, para podermos louvar o Teu nome, Senhor. Somos gratos, ó Deus, por tudo aquilo que Tu fazes por cada um de nós e Te pedimos, ó Deus, realmente que Tu também possas abençoar aqueles que estão vindo para a Tua casa, Senhor, e que Tu possas ser engrandecido, ó Deus, pelo louvor, que realmente possa sair do fundo do nosso coração, de um coração puro, de um coração reto, Senhor, que procura engrandecer o Teu nome, Senhor. Abençoa-nos também através da Tua Palavra, Senhor. Realmente este é o nosso desejo. Tudo pedimos em nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém. E antes de darmos início ao período de louvor, vamos ler o Salmo 47. E diz assim a palavra do Senhor: Batei palmas todos os povos, celebrei a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra, Ele se exaltou gloriosamente. Realmente esta é a nossa vontade, que realmente Deus seja louvado. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. E realmente nós vimos à casa de Deus para exaltar, para engrandecer o nome do Senhor. E nós vamos começar o período de louvor com o número 5 dos nossos cenários. Neste dia feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus.
Quando a ti eu orar, tua face buscar, vem minha alma do céu inundar. Realmente Deus preenche o nosso ser. Nós vamos continuar a louvar a Deus com o número 216. Ele é exaltado. Número 216, os nossos cenários. Ele é exaltado, o Rei é exaltado, para sempre o louvarei. Vamos repetir outra vez o inário, assim, mais rápido e começar no tom certo, parece que começamos baixo. Ainda neste espírito de louvor, vamos cantar o número 209. Realmente que a glória seja dada ao nosso Deus, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá a glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Realmente Deus seja exaltado, Deus seja engrandecido pelo nosso louvor.
Vamos agora tentar cantar um corozinho. Vou pedir ao Miguel que projete o coro. Este é um coro dos jovens que eles nos têm tentado ensinar, que diz: ferido e quebrantado estás. Ver se eu consigo pôr aqui. Ele é novo aqui na igreja, mas nós vamos fazer um esforço para cantar e para seguir a música. Também é bom aprendermos músicas novas. Ferido e quebrantado estás, se o pecado te deixa incapaz, Jesus te chama. Realmente Ele é o nosso Salvador, é a nossa esperança. Jesus comprou a nossa paz e realmente nós encontramos perdão no nosso Deus. Certa vez, certo homem disse: se me pedissem para resumir aquilo que é o Evangelho de Cristo, a sua obra, numa simples frase, eu dizia: Jesus
vive. Realmente esta é a nossa esperança. Os irmãos podem abrir as vossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 1. E o escritor de Hebreus, ele começa e diz assim a palavra de Deus, inspirada a este homem: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, e eu hoje te gerei. E outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Assim, ainda quanto aos anjos diz: Aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Amém. E cetro de equidade e cetro do seu reino, amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. E eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste, também qual manto os enrolará, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Glória a Deus. O escritor desta carta, ele começa por expressar, por revelar que Deus, ao longo da história e de uma forma progressiva, foi revelando o seu plano de redenção. Ao ler um comentário sobre esta carta, ela tinha uma longa lista descritiva daquilo que Deus foi revelando. Revelou a Abraão isto, a Isaías, a Daniel, de forma progressiva toda a revelação divina. Mas ele diz: mas nos últimos dias Deus falou pelo seu Filho. Como diz a palavra de Deus, Ele que é o resplendor da glória, Ele que é a expressão exata do seu ser. Isto é, Cristo habitou entre nós, e Ele tinha as características de Deus, Ele tinha os atributos divinos, e Ele nos ensinou face a face, não só por palavras, mas também pelo seu exemplo. Mas agora, depois de ter feito a purificação dos pecados, Ele se assentou no trono divino. Lendo também um comentário que dizia que depois de ter concluído toda a sua obra, Ele assumiu o trono do seu reino, e por isso Ele é digno de toda a honra e toda a glória ao Cordeiro de Deus. Amém? Realmente estas palavras deste escritor, a profundidade e tudo o que ele nos ensina, e como são belas e preciosas estas palavras deste homem para nós. Realmente Deus, havendo falado de muitas maneiras, e Ele continua falando aos seus servos. Realmente nós possamos louvar e engrandecer o nome de Deus. Amém?
Vamos continuar louvando ao nosso Deus com o hino 235, Seja engrandecido. Seja engrandecido o Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação, és a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre exaltarão. Aleluia. Te louvo, que sobre tu és Senhor. Aleluia. Te louvo, sei que sobre tudo és Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Te louvemos ao Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia, louvemos ao Senhor. E para terminar o período de louvor, enquanto o nosso irmão, para passar a palavra ao nosso irmão José Miranda, enquanto ele desce, vamos cantar ainda com o número 230, Grande Deus, Consolador, Príncipe da Paz. Forte Deus, vencedor, sempre vives e sempre reinarás. te exalto.
Saudamos os amados irmãos com a paz do Senhor. Amém? Que a graça e a virtude do Espírito Santo esteja convosco e com aqueles que nos estão a assistir através da internet. Que tenham um dia ricamente abençoado. Que o Senhor continue a guiar e a orientar as vossas vidas de maneira tal que todos sejam alertados para a bênção da palavra que é do Senhor. O Senhor mandou a sua palavra para nos indicar o caminho certo. Assim como nós estudamos o código para andar nas estradas, a palavra do Senhor é o código para a nossa vida, para irmos sempre aquele caminho estreito que Ele nos aponta, para entrarmos pela porta estreita, para termos acesso à presença do Senhor no fim da nossa vida. Glória a Deus. O apóstolo São Paulo disse que em tudo devemos dar graças. E quando nós dizemos tudo, é porque é mesmo tudo e não alguma coisa. Mesmo nas aflições, nas tristezas, nas angústias, nós devemos dar graças a Deus. Porque temos um Deus que cuida de nós e nos ajuda a ultrapassar todas as dificuldades. Momentaneamente, nós podemos estar tristes, mas, passado alguns momentos, vem a alegria do Senhor. É como as nuvens que encobrem o sol, mas passando, vem a luz do sol, vem o calor, e o Senhor está sempre atento às nossas petições, às nossas necessidades. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 13, e vamos ler desde o versículo 1 ao 7. Nos fala da submissão às autoridades. E diz então a palavra do Senhor o seguinte, para cada um de nós: toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Porque ela é ministra de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz de balde a espada. Porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isso mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Temos assistido ultimamente a manifestações na rua e isto é contra a vontade das autoridades. E é uma tristeza nós verificarmos que até a própria polícia e a GNR são insultados na via pública.
é preciso ter consciência, é preciso ter temor e é preciso respeitar aqueles que estão acima de nós, sejam eles quem forem. O Senhor manda-nos orar pelos nossos inimigos. O Senhor manda-nos orar pelos nossos representantes que estão no governo, sejam eles do nosso gosto ou não. Devemos orar por eles para que o Senhor lhes dê consciência, lhes dê temor no coração e sabedoria para poderem governar com equidade e com justiça. O Senhor os colocou lá, permitiu e permite muitas vezes para sermos corrigidos e também para sermos abençoados conforme a sua vontade. Nós vamos entoar um hino, o 121. Que fala de a Deus temos glória, com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu, a graça concede ao mais vil pecador, abrindo a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glórias, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Eu disse que era o 221, e é o 221, eu li o 226. Grande Deus, o teu louvor, hoje unido entoamos, teu excelso e eterno amor, com os anjos celebramos, e prostrados ante ti, adoramos-te aqui. Reina príncipe da paz, onde agora o mal domina, obra em graça e eficaz, tua palavra ao mundo ensina, todo o orbe ao Deus conduz, obediente ao Rei Jesus.
Nós suplicamos, querido Pai, que nos deixes sabedoria, Senhor, para atendermos à Tua palavra, para a pormos em prática nas nossas vidas, que não sejamos somente ouvintes, mas praticantes, Senhor, para honrarmos o Teu nome, Senhor. Senhor, nós desejamos ser obedientes a Ti, sobretudo, mas também obedientes às autoridades, Senhor. E daqui, Pai Santo, eu te suplico, em nome de Jesus, que a Tua paz, Senhor, desça sobre os nossos corações, sobre os corações daqueles que estão lá fora e, sobretudo, Senhor, dá ânimo e coragem às autoridades, à polícia e à GNR para manter a ordem no nosso país. Nós devemos ser obedientes a isto que nos manda o Senhor e por isso nós te agradecemos, Pai Santo, por esta bênção, Senhor. Sabermos que estamos a colaborar, Senhor, para a bênção deste país, para que o Teu Espírito, Senhor, penetre nos corações, a fim de que a Tua vontade seja feita e não a nossa, Senhor, porque o homem olha para si mesmo, Senhor, e Tu dizes na Tua palavra, enganoso é o coração do homem, é verdade, meu Pai Santo. O homem é egoísta, só quer para si, não vê o mal que os outros estão a sofrer. Ó Senhor, dá-nos sabedoria e graça e temor nos nossos corações para louvarmos e exaltarmos e, sobretudo, Senhor, em cada manhã, dizer-te obrigado, Senhor, por mais um dia que nos concedes. Senhor, nesta hora eu te peço em nome de Jesus, por todos os que estão nos hospitais, tanto os médicos como os enfermeiros e todo o pessoal que ali trabalha, que eles sejam dirigidos e inflamados, Senhor, pelo Teu Espírito, com aquele amor e dedicação para cuidar daqueles que estão prostrados nas camas, Senhor, sofrendo, que só Tu sabes. E, Pai, eu te peço, de uma maneira particular e especial, pelo nosso irmão Inácio, que neste dia vai ser submetido a uma cirurgia. Senhor, que aqueles médicos sejam dirigidos, as suas mãos sejam dirigidas pela Tua vontade, pelo Teu Espírito, a fim de que o nosso irmão brevemente esteja conosco, louvando e exaltando o Teu nome. Senhor, também te rogamos pelo nosso irmão Zé Maria, pela Teresa e pelas suas filhas, abençoa-as e ajuda-os a sair desta situação, para que louvem e exaltem o Teu nome. Também te rogamos, Pai Santo, pela nossa irmã Amélia, abençoa, Senhor, lá na sua casa, Senhor, que ela esteja em paz e esteja a louvar também o Teu nome, Senhor. E continua-nos a abençoar no resto deste culto. Eu te peço e te agradeço com ações de graças no nome santo e bendito do Teu amado Filho Jesus. Amém. Podem sentar-vos. Nós temos aqui a lista dos irmãos que fizeram anos, ou estão fazendo. Rui Soares, estava lá em cima. Luís Pinto da Fonseca. Manuela Rosa de Campos Sousa. Isolina Dias Marroco. E José Maria Pares da Silva, que está em casa, retido. Que o Senhor os abençoe e que lhes dê a bênção da saúde. Está ninguém que fez anos presente? Algum casal? Ninguém fez anos. Mas então vamos entoar o hino 55 para aqueles que fizeram anos e que não estão aqui presentes. Graças dou por esta vida. Eu dou graças a Deus pela vida que já passei, muitos anos. O Senhor me tem guardado e abençoado. E também tem ajudado a passar por algumas dificuldades, graças a Deus. Graças dou por esta vida.
que não fomos nós, Senhor, mas fostes Tu que nos mandaste este mundo com um propósito, e que este propósito seja feito na vida de cada um, Senhor. Possamos honrar e glorificar o Teu nome. E, Pai, prepara os nossos corações, prepara os nossos ouvidos, todo o nosso ser, Senhor, para escutarmos a Tua palavra com reverência, para que ela penetre nos nossos corações, penetre na nossa vida e possamos pô-la em prática, hoje e sempre, enquanto Tu nos des vida. E que possamos louvar e exaltar o Teu santo e bendito nome, porque Tu és digno, Senhor, de toda a honra, de toda a glória, majestade e poder. Em nome de Jesus, nós Te rogamos e agradecemos. Amém. Eu passo a palavra ao irmão Eliseu. Eu sou dos irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém? Amém. Nós cantamos um hino que o nosso irmão Hugo ele trouxe, em que há uma pergunta que é feita e foi uma pergunta do salmista, porque dizem as nações: onde está o teu Deus? E faz referência ao Salmo 115, que diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dar graças, por amor da tua benignidade e da tua verdade, porque dizem ou porque dirão as nações: onde está o teu Deus? E a resposta é: o nosso Deus está nos céus e tudo faz o que lhe apraz. Todas as coisas ocorrem segundo a sua vontade. Nada que ocorre neste mundo é uma surpresa para Deus. Tudo ocorre segundo a sua vontade, exatamente como Ele tinha planeado. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Segundo o que Ele tinha pensado, e por isso mesmo nós estamos aqui esta manhã e podemos confirmar estas palavras do salmista. Nós dizemos: mas o nosso Deus está nos céus. Onde é que está o nosso Deus? Está nos céus. E tudo faz o que lhe apraz. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós estamos a viver estes tempos, que todos nós já sabemos, não vale a pena estar-nos a falar. Alguns de nós já somos tocados, já foi referido a irmã Teresa e o irmão José Maria, se eles estiverem-nos a ver lá em casa, nós mandamos um grande abraço para vocês, mas é um abraço virtual, porque vocês estão em confinamento. Que o Senhor vos abençoe. E se realmente for necessário alguma coisa, nós estamos aqui para ajudar. O que é preciso às vezes é pedir, não queremos entrar pela porta dentro. Por favor, usem o telefone, peçam, porque nós sabemos que as duas meninas também estão metidas em casa, mas elas não têm a certeza se têm o Covid. Os pais, o Zé Maria e a Teresa, que estão dentro do quarto fechados, à chave por fora, que é para não saírem. E, meus irmãos, esta é a situação que vivemos. Nós hoje, ontem e hoje, a partir da 1 da tarde, vamos estar em casa. E nós vamos cumprir, como já foi referido pelo irmão Miranda, nós temos a obrigação de cumprir com as regras das autoridades. Eles instituem leis. E essa é a nossa responsabilidade. E o Senhor, Ele colocou estes homens, e estas mulheres também, naquela posição. Não é uma surpresa para o Senhor o resultado das eleições. Nós sabemos disso. Nós às vezes votamos e vamos votar e devemos cumprir
com as nossas obrigações, mas aqueles homens e aquelas mulheres fazia parte do plano de Deus para os países onde eles estão. E nós temos que realmente obedecer. É evidente, meus irmãos, que esta obediência não é uma obediência cega. Não é uma obediência cega. Porque em tudo aquilo que não mexa na minha fé, não é? Em tudo aquilo que não mexa na minha fé, eu tenho que obedecer. Mas tal como Cedraque, Mesaque e Abednego, quando o rei disse, olha, agora vais-te ajoelhar e vais-me adorar, era autoridade, mas eles recusaram. O próprio apóstolo Pedro e João, no Sinédrio, ele quando foi confrontado por aqueles homens que deveriam não mais anunciar o Evangelho do Senhor Jesus, o que é que ele disse? O que é que importa? Obedecer a Deus ou aos homens? Tudo aquilo que é referente à nossa fé, nós temos que nos manter firmes na nossa posição. Tudo aquilo que é referente às autoridades, à nossa vida particular, isso nós temos que obedecer. Inclusive, quando nos dizem têm que fechar as portas porque por uma questão de saúde, nós fechamos. Colocamos estas fitinhas. Os irmãos que estão-nos aqui a visitar já há algum tempo que não vinham, ali a nossa irmã, bem-vinda, e os nossos dois irmãos que estavam em França, vieram ver agora a filha a tocar viola. Nós colocamos todas estas fitinhas aqui porque realmente para cumprir aquilo que estava definido pela lei. Vocês estão todos bonitos com umas máscaras azuis e outras de outras cores. Estamos a cumprir aquilo que está estabelecido. Nós também já dissemos que o uso da máscara é um sinal de amor cristão. Porque inicialmente nós dizíamos o uso da máscara é para a proteção dos outros. Já há estudos que dizem que é para a nossa proteção também. Não é só para os outros, também nós nos protegemos. Nós damos graças a Deus por isso. Mas isto nós cumprimos e alguns dizem que não querem cumprir, que se recusam a cumprir. E na fábrica onde nós trabalhamos, nós temos 4.000 pessoas e também existem pessoas que se queixam que não querem cumprir. Mas a nossa liberdade termina quando começa a do nosso próximo, não é? Por isso mesmo nós temos que respeitar. É a nossa obrigação como crentes, respeitar as autoridades em tudo aquilo que é referente à nossa vida neste mundo. Mas nunca aquilo que é referente à nossa fé. E, meus irmãos, nos tempos em que correm, há muita confusão e esta semana nós ouvimos de alguém que veio em pânico, dizendo que agora com a eleição de alguém os cristãos vão ser perseguidos. E realmente houve alguém que foi eleito que aparentemente é mais contrário à vontade de Deus do que o outro. Mas na realidade, tanto um como o outro, nós pomos dentro do saco, são homens. Mas uma coisa nós sabemos, é que para muitos estas eleições naquele país podem ter sido uma surpresa, mas para Deus não foi surpresa nenhuma, porque Ele queria que assim fosse. Amém? Eu creio pessoalmente, baseado na palavra de Deus, e aquilo que nós acabamos de ler pelo irmão Miranda, em Romanos capítulo 13, que foi a vontade de Deus, e é a vontade de Deus, porque Ele coloca estes homens para terem autoridade sobre os povos e para que a sua vontade seja cumprida. E por isso mesmo, quando nós olhamos para a história da humanidade e vamos ver alguns homens a aparecer que fizeram coisas terríveis, e se nós pensarmos que estes homens foram colocados lá e que Deus assim permitiu, para que se cumprisse inclusive aquilo que estava profetizado desde o início. E, meus irmãos, nós vemos
que todas estas coisas estão a ocorrer com um propósito e um propósito único, para que o Senhor cumpra tudo aquilo que Ele deixou escrito na sua palavra, e para que todas as coisas se cumprem, e para que o Senhor Jesus breve venha buscar a sua igreja. E, meus irmãos, não é surpresa nenhuma. Nós vamos ser perseguidos por causa da nossa fé. E se alguém pensa o contrário, está completamente errado. Segundo a palavra de Deus, não é o Eliseu que fala, não é algumas pessoas que pensam como eu pensam que falam, mas pela palavra de Deus. Vai haver grande perseguição. Vai haver grande perseguição aos crentes. Mas nós sabemos que existe um propósito e o Senhor Jesus breve virá buscar a sua igreja e levá-la consigo para todo sempre. Nós vamos abrir e nós não nos vamos alongar muito, porque à 13h nós temos de estar em casa e temos de estar com tudo, com as compras feitas, não é? Para mais umas horas de família. E, meus irmãos, há alguns de nós, não é o meu caso, mas há alguns de nós gostamos de vir para a rua. Ficar em casa é assim um bocadinho terrível. É? Eu, por exemplo, a minha esposa, ela não está aqui porque está com a minha mãe, elas estão a ver o culto pela internet. A minha esposa gosta muito de ir para a rua. Para ela estar fechada dentro de casa é como um passarinho dentro de uma gaiola. Ali a Sandra também está-se a rir, se calhar também sofre do mesmo. É assim, mas nós sabemos que nós temos que realmente nos confinar. Li há dias algo que dizia que agora há à procura as pessoas estão a comprar mais moradias, e estão a procurar moradias, porque viver dentro de um apartamento é viver mesmo dentro de uma gaiola, e as pessoas necessitam de vir para a rua. Mas uma coisa nós podemos ver é que estes momentos em que nós nos confinamos, podemos estar mais em família, podemos estar mais a conviver uns com os outros. Às vezes é complicado, não é? Porque às vezes os feitios ali depois eles beliscam-se um bocadinho. Mas é momentos em que nós podemos estar e nos podemos recolher e podemos fazer algumas coisas que às vezes não fazemos, inclusive meditar na palavra de Deus. Ler a palavra de Deus e meditar nela. Em sossego, em família, e procurar a sua presença. E nós meditamos e vamos abrir em Hebreus, novamente em Hebreus. Nós começamos em Hebreus no capítulo 1, mas nós vamos abrir em Hebreus capítulo 4. O Hugo trouxe o capítulo 1 de Hebreus, e é interessante porque eu tinha pensado também num texto em capítulo 1 de Hebreus, que é o texto é o primeiro texto. Porque o apóstolo, alguns dizem que é o apóstolo Paulo, outros dizem que não sabemos, outros dizem outras coisas. Nós vamos dizer quem escreveu foi o Senhor que inspirou a um homem. Muitos dizem que é o apóstolo Paulo. Se eu disser que é o apóstolo Paulo, os irmãos que pensam que não é o apóstolo Paulo, que me perdoem, mas nós enquanto não soubermos quem foi, qualquer um de nós tem razão. Mas uma coisa eu posso ter a certeza, e isso concordamos todos, é que é uma palavra inspirada por Deus. Amém? É uma palavra inspirada por Deus. Seja lá qual for o homem que a escreveu, foi um homem inspirado por Deus. Portanto, o autor é o Senhor. Alguém a escreveu, ditada pelo Senhor. E aquilo que o autor disse foi que Deus antigamente falou de muitas formas e de muitas maneiras, não é? Mas nestes últimos tempos, Ele nos falou através de quem? Do seu próprio Filho. Não foi por intermédio de alguém, não foi através de uma outra pessoa, não foi através... E aqui fala-nos dos profetas, mas foi através do seu próprio Filho. E nós sabemos que nós também recebemos a mensagem através da palavra de Deus.
através do Filho de Deus, do Senhor Jesus Cristo. E, meus irmãos, é completamente diferente se for por intermédio de outro, porque o Senhor Jesus esteve no princípio. Em João capítulo 1, ele nos vai dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Tudo o que foi feito se fez. Sem Ele, nada podia ser feito. Ele estava no princípio. Portanto, quando recebemos a mensagem diretamente do Filho, nós recebemos a mensagem diretamente da origem. E realmente, meus irmãos, nós temos que voltar novamente às bases e temos que voltar à palavra do Senhor. E no capítulo 4, a partir do verso 14, nós vamos ler os 3 versículos, 14, 15 e 16. Diz assim quem escreveu: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado. Ou em tudo foi tentado, mas sem pecado. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai Santo, pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pela mensagem que recebemos de ti, Senhor, diretamente de ti, não por intermédio de outra pessoa, mas em intermédio do teu Filho. Ó Senhor, fala, Senhor, aos nossos corações. Se é tu a falar, Senhor, a cada um de nós. Penetra bem fundo, Senhor, da nossa alma. Revela-te, Senhor, profundamente aos nossos corações, às nossas mentes, ó Pai Santo. E se há algo em nós que ainda tem uma dúvida, Senhor, porque não entende, porque é difícil de entender ou de compreender, é difícil de aplicar nas nossas vidas, Senhor, porque reconhecendo a Tua Palavra, isso implica uma alteração da nossa forma de viver. Tantas vezes, Senhor, nós não queremos entender. Ó Pai Santo, transforma, Senhor. Transforma as nossas vidas, Senhor. Pela Tua Palavra, Senhor. Ó Pai Santo, fala, Senhor, a cada um. Ó Senhor, revela-te aos nossos corações. Nós te pedimos e agradecemos no nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, é a altura de nós realmente retermos firmemente a nossa confissão. E quando nós falamos em confissão, os irmãos entendem o que é que isto significa. Não é? O que é a nossa confissão? A nossa fé. A nossa fé. Noutras traduções fala em profissão. A nossa profissão. Profissão não é só, traduzido no dicionário, não é só emprego. Profissão também está relacionada a algo que nós queremos relativamente à nossa fé. Por isso nós falamos também e chamamos a profissão de fé, que é uma declaração que nós fazemos relativamente àquilo que nós queremos, aquilo que nós acreditamos. E nestes momentos, meus irmãos, é realmente necessário. Nós queremos, nós entendemos, pelo menos, desde o início que esta situação se começou a desenvolver lá
em finais de janeiro, nós começamos a ver as coisas a ocorrerem. O primeiro confinamento das igrejas, o facto de elas não se poderem juntar. Em outros lugares, inclusive, foi proibido que houvessem reuniões familiares ou aqueles cultos familiares, sempre com as boas intenções. E nós temos que cumprir aquilo que as autoridades estão a estipular. As pessoas começaram a sair das igrejas. E desde esse momento nós começamos a ver que algo se estava a passar. E algo se está a passar. E nós queremos que realmente algo está a acontecer. E apesar de ser uma situação má, e nós até vermos como um sentido negativo, nós começamos também a entender que Deus quer falar à igreja e quer chamar a atenção qual é realmente a nossa confissão. O que é que nós queremos? Em que é que nós queremos? Em que é que nós confiamos? E, meus irmãos, eu creio que realmente a igreja, eu não digo a igreja, vou ter que retirar, o cristianismo e os grandes movimentos que reúnem muitos que se dizem cristãos, e muitos deles são, está a passar por momentos de crivo, em que realmente o Senhor está a passar o crivo. E o crivo do Senhor, vocês sabem o que é o crivo? Hein? O crivo é aquela, podemos dizer que é tipo uma peneira, não é? Com uma determinada dimensão. E se nós usarmos o crivo para separar a farinha, não é? Aquilo tem que ser muito fininho. Se for o crivo para passar uma coisa maior, pode ser algo um bocadinho, o crivo é um bocadinho mais aberto. Mas realmente nós estamos a ver que a igreja está a passar pelo crivo do Senhor. E o crivo do Senhor, meus irmãos, é muito apertado. É muito apertado. Nos últimos tempos, nós temos acompanhado estas novas situações que estão a ocorrer a nível mundial, não apenas o Covid, mas outras coisas estão a passar. E temos visto e ouvido em grandes movimentos, grandes homens, grandes evangelistas até, grandes rotulados como profetas, tomaram posições e profetizaram coisas. E hoje em dia o bem e o mal da internet e de todo estes média é que tudo aquilo que nós dizemos, e agora nós estamos a dizer isto vai ficar gravado, não é? E alguém vai qualquer dia dizer: Eliseu, tu disseste isto há algum tempo atrás, e eu não posso negar. Quando não era gravado eu até podia dizer: esqueci-me, eu disse isso, não disse nada. Tu estás enganado, eu não disse nada disso. Hoje em dia já não se pode dizer assim. Mas porque as coisas ficam gravadas e depois tem que se voltar, houve uma profetisa, eu já referi isto, não sei se aqui no púlpito, houve uma profetisa, uma evangelista, que move milhares de pessoas, escreve livros cristãos, e ela profetizou algo que não veio a se concretizar. Profetizou algo que não veio a se concretizar. Já na altura, quando eu ouvi a profecia que foi feita, eu disse assim: epá, nós vamos ver. Isto vai acontecer dentro de pouco tempo e nós vamos ver. Eu imagino o descrédito que essa pessoa teve nos meios em que ela comunica. Outro, também um profeta, também evangelista, eu não vou dizer nomes, também profetizou no mesmo sentido. Justificação. Já se veio justificar e ele disse: sabem, eu precipitei-me. Mas, meus irmãos, nós sabemos que quando Deus fala, quando Deus dá uma
uma indicação, quando Deus faz, quando Deus manda um recado, aquilo que nós vemos se realmente é de Deus ou não, é o resultado. Amém? Se eu trouxer aqui uma profecia para os irmãos, ou trouxer uma palavra para algum dos irmãos, e se essa palavra não se concretizar, o que é que os irmãos dizem? Se nos esquecerem daquilo que eu disse, vão dizer: o Eliseu enganou-se. O Senhor, quando fala, Ele fala e cumpre. Ele não fala e depois vamos ver se acontece. Este homem, ele deu uma profecia como profeta, inclusive usando Deus me falou comigo e me disse, e agora diz que se precipitou. Devia estar à espera primeiro dos resultados para depois falar. Só que Deus não faz previsões. Deus apresenta resultados. Por isso, meus irmãos, nós recebemos às vezes, e eu também recebo às vezes, algumas palavras que me são dirigidas a mim. Eu tenho sempre uma posição bastante crítica relativamente quando alguém me vem dizer: eu trago uma palavra para si. E há duas coisas que eu faço. Se a palavra que vem para mim da parte do Senhor é para exortação, para puxão de orelhas, para chamada de atenção, eu digo: bem, deixa-me ouvir. Às vezes até nem gosto, mas deixa-me ouvir, porque se calhar o Senhor quer falar comigo e esta é uma palavra verdadeira. Quando a palavra que me trazem vem na direção daquilo que eu gostaria de ouvir e que eu quero ouvir, normalmente eu digo: calma. Isto não é falta de fé. Eu simplesmente digo: calma. Porque às vezes vem porque essa palavra vem com alguma intenção. E por isso mesmo é que eu digo: calma. Primeiro, estou à espera de uma resposta a algo que eu quero e pus no meu coração que o Senhor me enviasse uma mensagem. Se sim, só eu é que sei que estou à espera disso. Alguém me traz e traz uma mensagem. Glória a Deus, é de acordo com a vontade do Senhor. Agora, se é outra coisa que eu necessito e que eu gostaria muito que isso acontecesse, e se alguém, e até é sabido que eu gostaria que essa coisa acontecesse e me vem trazer, eu tenho sempre muita calma. E, meus irmãos, a experiência de vida tem mostrado que é mesmo assim. Nem sempre as palavras que nos vêm dirigidas da parte do Senhor. Porque quando elas vêm dirigidas da parte do Senhor, elas se cumprem. Elas se cumprem exatamente como foram preditas pelo Senhor. E por isso mesmo, meus irmãos, agora, olhando para aquilo que se está a passar neste mundo, está a haver um descrédito completo. E por isso mesmo é que, olhando agora para as estatísticas, quando perguntam a alguém religioso, mas religioso mesmo, se acreditam no céu, 97% das pessoas acreditam no céu, dessas pessoas religiosas, 91% acreditam no inferno. Existe pelo menos 9% das religiosos mesmos que não acreditam no inferno. Mas quando se vai depois para aquilo que se diz o secularismo, apenas 6% das pessoas acreditam no céu e 4% das pessoas acreditam no inferno. Este é aquilo que se passa nos nossos dias. E quando as pessoas não acreditam no céu, nem acreditam no inferno, por que procurar a salvação? Há também movimentos inclusive dentro do cristianismo, que falam que todos vamos ser salvos. Quer creiam, quer não creiam no Senhor Jesus Cristo. Todos vamos ser salvos, porque o Senhor Jesus, Ele morreu por todos. Só que a palavra de Deus aponta de um sentido completamente diferente.
Em João 3,18, o que é que ele diz? Quem crer, o que é que João diz? Não é João que diz, pois não? Eu disse que é João que diz, mas não é João que diz. É o próprio Senhor Jesus, aquele que veio morrer pelos nossos pecados, aquele que é o amor. E alguém diz, Deus é amor e por isso ama a todos. É verdade, Deus ama a todos, mas na altura da decisão, Deus vai executar a sua justiça. E o próprio Senhor Jesus diz, quem crer nele não é condenado. Mas quem não crer já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Esta é uma alerta às nossas vidas. Deus é amor, mas Deus é justo também. Deus ama. O Senhor Jesus não veio para condenar. João 3,17. Eu não vim, não é? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, não foi para condenação, foi para salvação. Mas, existe um mas. Quem crer será salvo. Mas quem não crer já está. Esta palavra, ou a forma como ela está escrita, ela diz já está, acabou, não há volta a dar, já está condenado. Porquanto não creu. Portanto, há uma necessidade de nós crermos. E então, aquele que escreveu aos Hebreus, ele diz esta verdade, que é uma verdade para os nossos dias. Temos que reter, temos que conservar a nossa confissão. De que forma? Firmemente. Temos que estar agarrados à nossa fé com firmeza. E por isso mesmo nós temos que realmente estar alicerçados na palavra. Mas esta não é apenas uma afirmação retórica. Retórica significa não é apenas uma afirmação. Porque é que nós devemos e devemos reter firmemente a nossa fé? Ele começa no início, visto que temos um grande sumo sacerdote, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Por isso, porque nós temos um sumo sacerdote e nós lemos, onde é que está o Senhor Jesus neste momento? Onde é que está o Senhor Jesus neste momento? Sentado à destra do Pai nas alturas. O sumo sacerdote está sentado à destra do Pai. A fazer o quê? A interceder por cada um de nós. A palavra escrita e a palavra verbal, cada um significa individualmente. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Neste momento, o nome do irmão Inácio, que vai ser operado, está a ser levado ao Senhor. Não vai ser? Graças a Deus. Não sabemos porquê, não sei se é graças, se não é, então não vai ser operado. Mas, de qualquer maneira, está a ser levado. Não vai ser operado, mas o nome do irmão Inácio, do irmão Ilídio, a irmã Amélia, a Teresa, o Zé Maria. Mandaram-no embora para casa, malandros. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças, porque todas as coisas contribuem para bem daqueles que amam a Deus. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Em tudo dai graças. Houve uma razão pela qual nós não sabemos, nem vamos saber. A razão não foi, e posso dizer à irmã que a razão não foi porque não havia lugar ou porque o médico esteve doente. Não é essa a razão. Deus tinha um propósito para que assim acontecesse. Porque se fosse para ser feito, ia ser feito. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Os nossos nomes estão a ser levados nas alturas à presença do Senhor. Neste momento, em cada segundo.
Por isso, nós devemos reter firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não se possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ai, nós temos fraquezas? Temos, sim, Senhor. Temos muitas fraquezas. Temos muitas fraquezas. O homem é fraco. Eu tinha uns apontamentos aqui na minha Bíblia ao estar enquanto estávamos a cantar, quando ia seguindo os apontamentos, eu tenho um apontamento num sítio que diz: Deus criou-nos dependentes completamente dele. É um dos pensamentos que está escrito na minha Bíblia. Nós somos completamente dependentes do nosso Deus. Amém? Nós somos dependentes dele, nós necessitamos dele para tudo na nossa vida. É por isso que nós oramos a Deus por coisas que são importantes, não é? Quando nós temos que tomar uma decisão, quando temos que dar um passo, nós devemos pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude para que realmente aquilo que nós vamos fazer seja a sua vontade. Durante muitos anos, e eu acho que já disse isto aqui, mas vou voltar a dizer, durante muitos anos, os meus pais, e eu sei que eles faziam isso, eles dobraram os joelhos, não apenas por mim, mas por os meus irmãos também. E diariamente eles oravam. Por isso mesmo é que eu digo às vezes eu digo de brincadeira, mas não é brincadeira nenhuma, é uma coisa muito séria. É que a minha esposa foi a resposta dos meus pais para mim, e eu fui a resposta de Deus à oração da minha esposa, e eu neste negócio eu não tive nada a fazer, foi apenas a resposta. E a minha esposa também foi a resposta. Porquê? Porque os meus pais dobravam os seus joelhos e pediam por mim. E quando eu olho para a minha vida, desde antes mesmo de aceitar o Senhor Jesus Cristo como meu Salvador, eu pude ver a mão do Senhor. Agora eu vejo, na altura não via. Na altura às vezes ficava chateado com isso. Eu posso ver agora a mão do Senhor em cada momento da minha vida. Quando eu estava para fazer uma grande asneira, ou asneiras na minha vida, o Senhor agia de uma forma maravilhosa para me impedir. Mas eu não era crente ainda. Eu não tinha aceito o Senhor Jesus Cristo como meu Salvador. Mas, no entanto, o Senhor foi agindo, porque alguém levava o meu nome ao trono da graça. E quando esse alguém que levava o meu nome ao trono da graça, ele era levado, intercedia por ele e Deus, por amor daquele que pedia e por amor de mim também, as coisas iam acontecendo da forma como aconteceram. E, meus irmãos, isto é a minha história, mas é a vossa história também. E quando nós refletimos nas nossas vidas, nós vamos ver que realmente isto acontece. Eu aconselho que vocês façam um exercício. Às vezes nós não gostamos. Aproveitem o confinamento. Hoje de tarde, vão estar em casa, em vez de ligarem a televisão, façam uma reflexão acerca da vossa vida. Tentem se lembrar e vão ver a mão do Senhor a agir. Houve alguém que pediu por vós e o Senhor agiu nas vossas vidas. Porque nós temos um sumo sacerdote que não se possa compadecer das nossas fraquezas, porém, como em nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Este Senhor Jesus Cristo, que está assentado à destra do Pai, é alguém que compreende as nossas fraquezas, porque Ele em tudo foi tentado. Nós, nos Evangelhos, nós vemos um caso, não é, em que o Senhor Jesus foi tentado por Satanás. E foi tentado em três tópicos da vida que são, se vocês repararem, são os mesmos tópicos que nós temos para nós. Mas durante toda a vida do Senhor Jesus Cristo, naturalmente, houve muitas outras tentações que não estão aqui escritas, não são importantes. Mas quando o Senhor diz que Ele foi tentado em tudo como nós, as tuas tentações que às vezes sentes, da forma como Satanás às vezes anda à tua volta e coloca-te ideias na tua cabeça, em tantas coisas da vida, o Senhor Jesus também
passou por essas situações. E é aquilo que eu digo aos jovens também, que eles estão ali por trás do ecrã. O Senhor Jesus passou exatamente, não é o jovem, é o Tiago, passou exatamente pelas mesmas tentações. Por isso Ele compreende as nossas fraquezas. Ele compreende isso mesmo que tu estás a passar e que estás a pensar neste momento. Ele compreende. Porque Ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. E agora, para terminar, o verso 16. O que é que nós devemos fazer? Inicialmente já nos foi dito para conservarmos, para retermos firmemente a nossa fé. E agora, aquilo que nós devemos fazer diariamente, constantemente na nossa vida. Diz assim: cheguemo-nos aonde? Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça. Neste versículo nós encontramos aqui quantos verbos? Os irmãos já podem ver. Portanto, cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Quantos verbos nós encontramos aqui? Alguém já pôde ver? 4, não é? Então chegamo-nos, possamos, achar, não é? Ou alcançar, ou achar, e a ser ajudados. É interessante, meus irmãos, que apenas um dos verbos é referente a nós. O outro, achar ou sejamos, como é que, em vez de achar, como é que é na outra versão? Alcançar, não é? Alcançar. Aquilo que nós devemos fazer, chegarmos-nos ao trono da graça. Chegarmos-nos ao trono da graça. De que forma? Com confiança. O que é que isto significa, meus irmãos? Chegarmos ao trono da graça com confiança. Com certeza, não é? Não é confiança, porque às vezes a confiança também é aquela coisa que nós temos, ganhamos a confiança de alguém e até brincamos. Não é essa confiança que nós estamos a falar. Chegamos ao trono da graça com a certeza. A palavra de Deus diz, aquele que busca a Deus, ele deve buscá-lo sabendo que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então a recomendação é que nós devemos nos achegar com confiança aonde? Ao trono da graça. Para quê? Para quê? Para alcançar misericórdia e achar graça. E achar graça. Alcançar misericórdia e achar graça. E, meus irmãos, quando nós nos aproximamos ao trono, não é? Ao trono da graça, quem é que nós encontramos lá? E quem mais? Chegamos ao trono da graça, não é? Está lá Deus Pai, o Senhor Jesus assentado à sua direita. E aquilo que nos diz é para que possamos, não depende de nós, para que possamos do Senhor alcançar misericórdia e achar graça por parte do Senhor, a fim, qual é que é o resultado final? A fim de sermos ajudados em tempo oportuno. E, meus irmãos, quando eu estava a refletir acerca deste texto, já muitas vezes li este texto e muitas vezes houve muitos pensamentos que me vieram à minha mente. E um deles, e é o pensamento que eu gostaria de deixar para cada um de nós neste momento.
No final do texto, ele diz, para sermos ajudados em tempo oportuno. Portanto, há um tempo e é o tempo de Deus. Deus tem o seu próprio tempo para que realmente aplique a sua ajuda. Amém? Às vezes nós batemos à porta e o Senhor diz, batei e abri-se-vos-á, buscai e encontrareis. Amém? Mas às vezes nós batemos e buscamos e às vezes não recebemos logo de imediato, não é? Então, aquilo que o texto nos diz aqui é que nós devemos buscar em tempo oportuno. Oportuno para quem? Para Deus. Deus é oportuno, qualquer tempo é oportuno para Deus. Nós não vamos oportunar o nosso Deus. Mas existe um tempo que Ele determina para cada um de nós. Quando é que nós nos devemos chegar ao Senhor? Só quando nós estamos em dificuldades? Só quando nós estamos realmente a passar por problemas? Sempre já, imediatamente. Nós realmente devemos procurar, nós devemos nos achegar ao trono da graça, com confiança, para alcançar misericórdia e achar graça. Porque quando for necessário, seremos ajudados. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Quando nós fazemos isso em avanço, nós somos, como é que eu posso dizer isto? Nós somos livres de outras situações, porque se assim fizermos, o Senhor não nos precisa de mandar determinadas situações na vida para nos alertar, porque nós não necessitamos ser alertados. E tantas vezes nós perguntamos, porquê, Senhor, isso está a passar comigo? É uma alerta do Senhor. Alguma coisa não estava bem na tua vida. Deus castiga aquele que ama e nos chama a atenção. Nós estamos a desviar, por algum motivo, estamos a desviar e algumas coisas acontecem, é o Senhor a chamar. Mas quando nós vamos já constantemente ao trono da graça e estamos na presença do Senhor, a alcançar misericórdia e achar graça de Deus, nós somos ajudados naquele tempo oportuno, segundo a sua vontade. Meu caro amigo, irmão, se realmente estás a passar por algum problema, esta é a mensagem para ti. Cheguemo-nos com confiança ao trono da graça. E façamos isto já neste momento. É muito simples. Fecha os teus olhos e realmente aproxima-te. Ele está ao teu lado. Tens que te aproximar com confiança. Este sumo sacerdote que te está a ouvir, ele entende aquilo que tu estás a passar neste momento, porque ele sabe que nós somos pó, e ele sabe porque ele passou pelas mesmas tentações, pelas mesmas dificuldades que tu estás a passar, e ele te ama e te quer ajudar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai Santo, pela tua palavra, Senhor, e pela certeza que vai no nosso coração, que tu nos amas e que tu ouves a nossa oração. Ó Pai Santo, fala, Senhor, aos nossos corações nesta hora e dirige, Senhor, os nossos passos. Ó Pai Santo, dirige o nosso ser para te buscar constantemente nas nossas vidas, Pai Santo. E realmente nós nos possamos a chegar a Ti com confiança, sabendo, Senhor, que Tu estás a ouvir, Tu estás a ver e que Tu podes agir. Ó Pai, nós te pedimos, Senhor, por estes homens e mulheres, Senhor, que na sua ignorância, Senhor, têm profetizado coisas, Pai, que não são segundo a Tua vontade, Senhor. Nós sabemos, Pai, que muitos deles, eles iniciaram bem.
Ó Pai Santo, mas deixaram-se ir pela fama ou por outros motivos, ó Senhor, toca nos seus corações. Eu te peço pela igreja, Senhor. Ó Pai Santo, visita a tua igreja, Senhor. Ajuda-nos, Pai Santo, a podermos reter firmemente a nossa fé, a nossa confiança, a nossa confissão. Ó Pai Santo, e que nos mantemos resistentes. Ó Pai, tomando sobre cada um de nós a tua armadura para podermos resistir às ciladas de Satanás, que tanto nos tem atacado, Senhor, e nos tem afastado da sã doutrina e dos ensinamentos que são simples, tão simples. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai continuamente ao nosso Deus. Nós tudo pedimos e agradecemos no teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Peço desculpa, demorei um pouco mais de tempo do que aquilo que estava planeado, mas às vezes acontece. Que o Senhor abençoe, vos dê um bom dia e vamos nos manter saudáveis e a cumprir com as regras instituídas pelo Governo.